Olá, amiguinhos! Que bom ter vocês aqui! Hoje vamos conhecer uma história incrível que aconteceu há muito tempo com um homem muito especial chamado Jesus. Sabe? Jesus amava as pessoas e sempre estava pronto para ajudá-las. Ele viajava por muitos lugares, ensinando coisas boas e mostrando o amor de Deus para todo mundo. As pessoas gostavam tanto de ouvir Jesus que o seguiam por onde quer que ele fosse. Elas queriam aprender mais sobre o amor, a bondade e a esperança. E foi em um dia assim, um dia em que muitas pessoas estavam seguindo Jesus, que algo maravilhoso aconteceu. Era um dia lindo, com o sol brilhando e uma brisa suave. As pessoas estavam felizes por estarem com Jesus e ele também estava feliz por elas. Jesus e seus amigos, os discípulos, tinham acabado de atravessar um lago de barco para um lugar mais calmo. Mas adivinhem só? A multidão já estava esperando por eles do outro lado. Era tanta gente que parecia uma festa enorme. Jesus, vendo toda aquela gente, sentiu o coração cheio de carinho por cada uma delas. Ele percebeu que elas pareciam ovelhas sem pastor, sem um guia. E o que Jesus fez? Ele não se cansou, não reclamou. Pelo contrário, ele se sentou e começou a ensinar a todos com muito amor. Ele falava sobre o reino de Deus, sobre como devemos amar uns aos outros e sobre como Deus cuida de nós. As horas foram passando, e as pessoas ouviam atentamente cada palavra de Jesus. Era uma lição maravilhosa, e ninguém queria perder um segundo. O tempo foi voando, e o sol começou a se inclinar no céu. Já estava ficando tarde, e as pessoas estavam ali desde cedo. Os discípulos de Jesus começaram a ficar preocupados. Senhor, disseram eles, já está ficando tarde. E estamos num lugar deserto. Manda essa gente embora para que possam ir às aldeias e comprar comida para si, porque estão com fome. Eles pensaram que essa era a solução mais prática. Mas Jesus, que sempre pensava diferente e de um jeito especial, olhou para eles com um sorriso e disse algo que os deixou surpresos. Não precisam ir. Deem-lhes vocês mesmos de comer. Os discípulos ficaram com os olhos arregalados. Nós, devem ter pensado. Mas, Senhor, não temos comida para tanta gente. A ideia de Jesus deixou os discípulos um pouco confusos. Eles olharam para a multidão, que parecia não ter fim. Mas, mestre, precisamos de muito dinheiro para comprar pão para tanta gente, e mesmo assim, não seria suficiente, exclamou Filipe, um dos discípulos. Jesus então perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. André, outro discípulo, encontrou um menino que estava por ali. Ele parecia um pouco tímido, mas corajoso. André disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Pensem só. 5 pãezinhos e 2 peixinhos para milhares de pessoas. Parece impossível, não é? Mas Jesus estava prestes a mostrar que com ele, nada é impossível. Jesus pegou os pães e os peixes das mãos do menino. Ele olhou para o céu e deu graças a Deus. Era um momento muito especial. Ele abençoou a comida. Pense em Jesus, com seus olhos cheios de amor e gratidão, segurando aqueles poucos alimentos. Depois, ele pediu aos seus discípulos que fizessem o povo se sentar em grupos na grama verde. Era como se estivessem preparando um grande piquenique, mas um piquenique diferente de todos os outros. As pessoas se sentaram, talvez sem entender bem o que ia acontecer, mas confiando em Jesus, eles estavam ali, sentados na grama, esperando o que Jesus faria. Então a mágica de Deus aconteceu. Jesus começou a partir os pães e os peixes. E sabe o que é mais incrível? Ele dava os pedaços para os discípulos, e eles distribuíam para as pessoas. E a comida não acabava! Era como se, a cada pedaço que Jesus partia, mais e mais pão e peixe aparecessem. As cestas dos discípulos, que antes estavam quase vazias, agora pareciam se encher sozinhas. A cada pessoa que recebia, havia sempre mais para o próximo. O sorriso foi surgindo no rosto de todos. Que momento de alegria! Que milagre! Imagine a cena. Milhares de pessoas, sentadas na grama, comendo à vontade. Crianças, pais, avós, todos comendo os pães e peixes que Jesus multiplicou. Não foi apenas um pedacinho para cada um. Todos comeram o quanto queriam, até ficarem satisfeitos. A barriguinha cheia, o coração feliz. Era um banquete maravilhoso, oferecido por Jesus. Eles não precisaram ir a nenhuma cidade comprar comida. Jesus cuidou de tudo, mostrando o seu poder e o seu amor por cada um deles. As pessoas se olhavam, algumas com os olhos arregalados de surpresa, outras com lágrimas de gratidão. Depois que todos, absolutamente todos, comeram,
e ficaram satisfeitos. Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E os discípulos começaram a juntar os pedaços que sobraram. E adivinhem só, eles encheram 12 cestos grandes com as sobras. 12 cestos! É muita coisa! Pensem em como 5 pães e 2 peixinhos se transformaram em um banquete para milhares, com sobras suficientes para encher um monte de cestos. Isso nos mostra que, quando Deus age, Ele não faz as coisas pela metade. Ele sempre faz muito além do que imaginamos. E sabe quantas pessoas comeram? Não foi um pouquinho de gente, não. Foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E imaginem só essa multidão! É como se uma cidade inteira tivesse se reunido ali para comer. Esse milagre mostrou a todos o poder e o amor de Jesus. Ele não só alimentou os corpos, mas também alimentou a fé e a esperança de todas aquelas pessoas. Elas viram com seus próprios olhos que Jesus é o Filho de Deus, capaz de fazer coisas incríveis. E aprenderam que, com Jesus, não precisamos nos preocupar, pois Ele sempre cuida de nós. Essa história nos ensina muitas coisas, não é mesmo, amiguinhos? Primeiro, que devemos sempre confiar em Jesus. Ele se importa com as nossas necessidades, sejam elas grandes ou pequenas. Segundo, que devemos compartilhar o que temos, mesmo que seja pouquinho. O menino compartilhou seus pães e peixes, e Jesus os multiplicou de uma forma que ninguém esperava. E por último, que com Jesus, o pouco se torna muito. Ele tem o poder de transformar qualquer situação e de nos abençoar de maneiras maravilhosas. Lembrem-se sempre que Jesus nos ama muito e sempre cuida de nós. Agora se inscreve, curte e comenta e nos ajude a crescer e a multiplicar o amor de Cristo. Até a próxima história. Tchau!